Meus irmãos, ainda em pé, abra suas Bíblias, capítulo 6 do livro de Neemias. Dando continuidade à nossa série de mensagens nos livros de Esdras e Neemias. Capítulo 6, portanto, de Neemias. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus nessa manhã, sabendo que Ele tem uma palavra para nós nesse dia. Livro de Neemias, capítulo 6. A igreja localizou a passagem? Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificais o muro, e segundo se diz, quereis ser o rei deles. E pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuravam atemorizar-me. Acabou, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Essa série de Esdras e Neemias temos falado do esforço do povo de Deus de reconstrução de uma nação, de reconstrução de uma cultura que teme a Deus, de reconstrução da própria religião e da própria fé, que havia sido fortemente, digamos, reduzida a ruínas por meio da destruição de Jerusalém e do templo, muitos anos atrás, pelos babilônicos.
Agora o povo estava reconstruindo tudo, reconstruiu o templo, estava reconstruindo a cidade, e a parte-chave dessa reconstrução era a reconstrução das muralhas, para que o povo pudesse ter segurança e para que a nação e sua cultura pudessem ser reconstruídas e as próximas gerações pudessem, portanto, cultuar a Deus em meio ao mundo que não cria nesse mesmo Deus. Portanto, se tratava de um fortalecimento de uma nação, do fortalecimento da fé, do fortalecimento de uma cultura. Agora estamos chegando em um momento decisivo. Os muros estão prestes a ser concluídos. E Neemias, no capítulo 6, aqui nos relata toda a oposição final que Neemias e aqueles que se mantinham fiéis ao propósito de Judá sofreram dos inimigos do povo de Deus. Tobias, Sambalate, o Arábio, Gesem e diversos outros inimigos que não são citados aqui nominalmente. E percebam vocês, meus irmãos, nós vamos ver nessa manhã que a obra ela vai ser concluída, mas a perseguição e a oposição permanecem e continuam. Falaremos sobre isso. Agora, em primeiro lugar, então, vamos ver como a oposição se desenvolve neste momento decisivo da história de Judá. De que maneira essa oposição acontece? O capítulo 6 nos mostra que a oposição ela foca neste momento na liderança de Judá. Os profetas Tobias e Sambalate se voltam contra Neemias, na expectativa de que, desmoralizando, desestabilizando ou amedrontando, ou mesmo matando Neemias, a obra de Deus não se concluiria. Os muros não seriam reconstruídos e Judá, portanto, não reconquistaria a sua capacidade de se autossustentar. Portanto, a estratégia agora, ao invés de simplesmente tentar amedrontar o povo, como nós vimos no capítulo 4, agora passa a ser atingir diretamente a liderança, ou seja, Neemias, aquele alto oficial do Império Persa, judeu também, enviado para governar a nação. Neemias, como governador, sofre oposição de governadores vizinhos que se opunham a essa obra. Então, o texto nos diz que já não haviam mais brechas no muro. O muro estava reconstruído, mas a obra não estava completa. Por quê? Porque faltavam as portas. As portas não haviam sido colocadas nos portais. E se vocês lembrarem aqui dos desenhos que nós temos das cidades antigas, as muralhas elas tinham várias portas. Não era apenas uma ou duas, mas muitas portas pelos vários lados que a cidade tinha. E se, evidentemente, se nós temos muros, mas não temos portas, não adianta muito, porque as pessoas entram pelas portas. É necessário que existam portas, e não qualquer porta, não uma portinha qualquer, uma porta de madeira fininha, mas são necessárias portas pesadas, portas espessas, portas resistentes, que aguentem um ataque externo. Portanto, não era uma coisa simples as portas e a colocação de portas. Havia ainda trabalho a ser feito, mas eles viram que a coisa estava avançando, que talvez a parte mais difícil, que era a reedificação das muralhas e a remoção do entulho, já havia sido feita. E eles viram, portanto, que os judeus estavam prestes a alcançar um objetivo importante na sua existência e na sua reconstrução. E assim eles se opõem mais diretamente. E a estratégia, então, passa a ser, em primeiro lugar, ameaçar Neemias com emboscadas. E ela é uma ameaça velada, ela não é direta, mas ela é uma ameaça perigosa. Os inimigos, Sambalate e Tobias, pedem para que mandam seus mensageiros para que chamem Neemias para ter um encontro em um lugar neutro, fora da área de influência de Jerusalém. Ele diz: venha ao nosso encontro, encontrar-nos nas aldeias do Vale de Ono. Hoje em dia não se sabe exatamente onde seria esse Vale de Ono, mas se especula, que isso seria ali descendo as montanhas da Judéia, talvez na região ali onde fica a cidade de Tel Aviv hoje. Hoje é parte do território de Israel, mas no passado, nessa época, não era. Já era uma área que os outros governadores dominavam. Então, a ideia era que eles se encontrassem naquele território que não era o território que Neemias tinha o poder ou a segurança. E Neemias descobre imediatamente, na Bíblia não diz como ele descobre, mas ele diz: porém, intentavam fazer-me mal. Se tratava de uma cilada, se tratava de uma emboscada, muito provavelmente iriam matar Neemias. E Neemias, então, vejam só, Neemias, ele poderia dar diversos tipos de resposta aqui. Poderia dizer simplesmente não, poderia não responder,
Mas ele dá uma resposta, ele mostra sabedoria nesse momento em que a sua vida corre perigo. E nesse momento em que se exigia que ele tomasse um posicionamento, ele manda mensageiros com uma resposta. Versículo 3. Versículo esse que às vezes é muito usado também nas igrejas, né, como uma alegoria para as obras, as coisas que nós temos que fazer. Né? Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco? Neemias então responde, focando na missão que ele tinha, na missão que o próprio Deus lhe havia dado: reconstruir as muralhas, reconstruir a cidade, garantir que o povo de Deus tivesse segurança. Eu estou em meio a uma grande obra. Veja, eu não tenho tempo para conchavos políticos, eu não tenho tempo para descer, para ter alguma conversa. Não, eu tenho. E vejam, talvez Neemias pudesse fazer, mas ele usa o argumento, não, estou muito ocupado, agora eu não posso. A obra que eu tenho para fazer é fundamental, e eu vou permanecer aqui, eu não vou me encontrar com vocês. A obra do Senhor é mais importante do que qualquer outra coisa, eu tenho que concluí-la, não posso ter distrações em relação àquilo que Deus me chamou para fazer. E assim ele dá essa resposta sábia, e não vai, e não se encontra. Mas o verso 4 nos diz que Tobias, Sambalate e os inimigos insistem, para que Neemias se encontre com eles. Verso 4: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Ou seja, estou fazendo uma grande obra, não posso cessar essa grande obra. Por que eu vou cessar essa grande obra para estar com vocês? Não farei isso. Neemias então consegue evitar, e vejam que nesse momento ele não acusa, ele sabe que querem fazer mal para ele, possivelmente querem matá-lo, ele sabe disso, mas ele prefere não entrar num jogo aqui de acusações. Talvez ele também não tenha como provar isso de uma maneira definitiva, conclusiva, mas ele sabe que querem o mal, e ele responde então: olha, eu tenho uma grande obra, eu não vou fazer isso, não posso fazer isso agora. Então Tobias, Sambalate resolvem ir para um outro nível de tentativa de intimidação, um outro nível de tipos de combate. Eles passam a usar de calúnias, mentiras. Eles passam a caluniar Neemias e passam a tentar desestabilizá-lo diante do povo. É isso que nos diz o verso 5. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, que trazia na mão uma carta aberta. Vejam, meus irmãos, no mundo antigo as cartas normalmente eram seladas. Somente o destinatário podia romper o selo, abrir e ler. Mas, propositalmente, eles fazem uma carta aberta. Por quê? Para que o povo saiba o conteúdo e saiba do teor daquela carta, e assim possa se revoltar contra Neemias, possa questionar a sua liderança. É uma carta aberta. A ideia é expor Neemias e aumentar a pressão sobre ele. E o que dizia essa carta aberta? Era uma carta que tinha falsas acusações de rebelião. Uma carta que dizia que Neemias, na verdade, estava querendo se autoproclamar rei dos judeus e, portanto, romper com o Império Persa. E essa carta, com essa falsa acusação, era uma acusação gravíssima, porque era alta traição. Altíssima traição. Se os persas acreditassem nessa acusação, Neemias não ia simplesmente ser destituído, provavelmente ele ia ser empalado vivo, ia ser executado de uma maneira cruel e humilhante. Portanto, era uma acusação profundamente perigosa. Era o pior tipo de calúnia e difamação que poderiam fazer contra Neemias, o que mostra que de fato eles eram inimigos profundos, não eram simplesmente não concordamos com isso, eram inimigos de fato. Queriam destruir Neemias, e assim, ao destruir Neemias, destruiriam a obra de reconstrução do templo. Então, calúnias, difamações e mentiras. Entre as gentes se ouviu, vejam, a carta diz, estão falando por aí, que tu e os judeus querem se revoltar, por isso vocês estão reedificando o muro. A acusação é grave porque no passado outros imperadores persas já haviam proibido a reconstrução do muro, porque sabiam do histórico de Jerusalém como cidade rebelde. Então eles não queriam fortalecer aquela nação, porque sabiam que havia um risco de rebelião.
Então agora eles lançam de novo essa calúnia, essa falsa informação e colocam Neemias como líder desta suposta rebeldia. O rei ouvirá isso segundo essas palavras: agora vem e consultemos juntamente. Era mais ou menos assim: olha só, estão dizendo, né, que tu quer se rebelar, mas veja bem, vamos conversar sobre isso, vem aqui, nos encontremos aqui, né, para a gente conversar sobre isso. Quem sabe a gente consegue, né, estancar esse tipo de informação falsa. Quem sabe a gente pode esclarecer o rei juntamente, podemos nos unir e esclarecer o rei da Pérsia que não é bem assim. Quem sabe nós consigamos aqui descobrir quem está propagando essa notícia, né? Quer dizer, era um convite sedutor. Neemias tinha que ir lá para tentar estancar essas calúnias. Mas Neemias sabe que se ele for, vão matá-lo. E ele, portanto, não vai, e ele dá uma resposta a isso, né? Mandei dizer-lhe, verso 8, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tudo teu coração é que o inventas. Neemias sabe que Sanbalat e Tobias estão inventando a acusação. Não é nem que ouve-se falar, as pessoas estão falando, não é, as pessoas são Tobias e Sanbalat. É uma calúnia, uma falsa informação para gerar desestabilização do povo de Deus, por meio da desestabilização do seu líder. O povo de Deus podia dizer: realmente não podemos nos rebelar contra a Pérsia, porque senão a Pérsia vai vir e vai nos destruir. Então vamos derrubar Neemias aqui, não vamos mais obedecê-lo. Eles tornam pública essa falsa acusação para gerar discórdia e para dividir o povo, mas Neemias responde com firmeza: isso é mentira, isso não é verdade. Isso você está inventando. E aí o verso 9 nos diz por que tudo isso era feito. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Tudo isso era uma estratégia política. Vamos espalhar mentiras e calúnias, e assim o povo vai ficar com medo e não vai concluir a obra. Jerusalém não será definitivamente reconstruída e nós poderemos continuar a ter influência sobre Jerusalém, impondo nossa política, nossos conceitos e nossas ideias, porque o povo não vai ter força para resistir. Sanbalat era governador de Samaria. Samaria era uma província ao norte de Judá. Portanto, ele queria ter influência sobre Judá, mas se Judá se fortalecesse por meio da reconstrução de Jerusalém, ele não teria esse poder, essa influência. Ele percebe que está perdendo a influência com a reconstrução dos muros e ele tenta impedir isso de todas as maneiras. Sanbalat, portanto, é o protótipo do inimigo do povo de Deus. Ele é inimigo, ele quer o mal do povo de Deus. E vejam, se Sanbalat era governador da Samaria, nós sabemos pela própria história bíblica, no Novo Testamento nós vemos falar dos samaritanos. E como surgiram os samaritanos? Os samaritanos, eles são fruto das políticas que os impérios faziam com os povos conquistados. Eles removiam, os assírios fizeram isso, removeram o povo de Israel daquela região e trouxeram estrangeiros para o seu lugar, para tirar o sentimento nacional, para tirar o sentimento de pertencimento, para destruir a cultura. E esses elementos que foram viver lá se misturaram com o povo que ficou na terra, que os assírios não tiraram, e deu origem a uma nação mista, que ao mesmo tempo em que de alguma maneira cultuava o Deus da Bíblia, Yahvé, eles também cultuavam os deuses da Assíria, os deuses da Síria, os deuses da região da Fenícia, como Baal, etc. Havia em Samaria, portanto, um culto sincrético. Tobias e Sanbalat podiam dizer: não, mas nós adoramos Yahvé. Mas adoram Yahvé de uma maneira errada, adoram Yahvé de uma maneira sincrética, adoram Yahvé sem fidelidade. Neemias está restaurando a nação para restaurar o verdadeiro culto a Deus. E Sanbalat não quer isso, porque no verdadeiro culto a Deus, ele com o seu falso culto será excluído. Ele não poderá continuar adorando lá na Samaria, dizendo que lá é o lugar adequado para que o Yahvé seja adorado. Ele não poderá lá cultuar Yahvé junto com outras divindades, e não poderá convencer o povo de Judá a fazer isso. Portanto, ele teme que a reconstrução impeça, portanto, ele de continuar a exercer a manipulação do povo de Judá. A reconstrução dos muros é fundamental, portanto, para que o povo consiga preservar sua fé e sua cultura diante dessa oposição e diante dessas tentações que as nações ao redor impõem sobre Judá, para que o povo de Judá ceda aos seus valores. Mas ele não consegue. E aqui eu acho muito interessante a frase. Lembra que nós falamos de outras pregações que Neemias ora? Uma das tônicas do livro de Neemias é que ele está sempre orando. Ele faz a obra de Deus, mas ele ora. Neemias não é apenas um homem de ação, ele é um homem de devoção.
Ele é um homem de oração. E mesmo em meio à ação, ele está orando. Ele tem a consciência da presença de Deus em tudo que ele faz. E a metade do verso 9, portanto, diz: agora, é uma oração de Neemias: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Imaginem vocês, meus irmãos, um líder de Judá sofrendo ameaças de morte, sofrendo calúnias e difamações, sabendo que ele corre risco, tanto por causa dos inimigos ali ao redor, da região de Samaria, como também do próprio imperador persa, que também não serve o mesmo Deus, e que lhe tem sido favorável, mas que agora pode interpretar isso como traição. É necessário muita força de caráter, muita força, até se fôssemos usar os termos que se usam hoje em liderança, muita resiliência, para resistir a toda essa pressão e permanecer firme no seu propósito. E aqui nós vemos então o segredo de Neemias na sua liderança e no seu sucesso. Eu já falei que eu não gosto muito de usar essa palavra sucesso, porque ela pode dar a ideia de algo pragmático, mas ele teve sucesso na obra, sabemos, né? O segredo do seu sucesso está na sua piedade, no seu compromisso. Ele não tem confiança nele mesmo, ele não é assim: eu vou ser forte, eu vou ser firme, eu sou uma pessoa forte, eu sou mais forte do que eles, eu sou mais poderoso do que eles, eu tenho força de caráter. Não, a força dele, em última instância, ele sabia que vinha do próprio Deus. Ele pede para que Deus fortaleça. É possível que ele esteja sentindo aqui, é possível que ele esteja abatido, é possível que em alguns momentos ele se tranque no quarto e se sinta fraco, é possível que em muitos momentos ele diz: meu Deus, eu não sei o que fazer. Meu Deus, é ameaça de todos os lados, é oposição de todos os lados, eu não sei mais o que fazer. Mas ele pede, ele clama a Deus, ele ora a Deus. Ele é um homem, portanto, piedoso, ele é um líder piedoso, ele é um líder que sustenta a sua liderança no temor do Senhor. Ele é um líder que, portanto, confia que Deus fará justiça para ele. Ele não sabe, aqui nesse momento, ele não sabia se ele iria conseguir cumprir o seu propósito. Talvez até, por algum motivo, ele não conseguisse cumprir. Mas ele confia que Deus está com ele. Ele confia que Deus sabe de todas as coisas. Ele confia que Deus abençoa o seu povo e o abençoará, mesmo que eventualmente ele não consiga fazer, mas ele tem que estar ali lutando para cumprir a sua missão. E ele ora para que Deus, portanto, fortaleça as suas mãos, para que ele não fraqueje, para que ele não desista, para que ele não baixe a guarda, para que ele não encontre uma solução de compromisso que seria mais fácil, porque é necessário que a nação seja reconstruída. E assim, Deus fortalece Neemias em meio a essa oposição. Mas aí vem uma terceira tentativa. Já que não estava dando muito certo as calúnias, os enganos para tentar matar, agora vem a terceira. Usar, subornar falsos profetas dentro do povo de Deus. Versículo 10. Tendo ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel. Observem que ele dá uma genealogia. Semaías é um profeta judeu, ele faz parte do povo de Deus. Ele estava encerrado, e não se sabe por que ele estava encerrado na sua casa. Talvez isso aí fosse... Os profetas do Antigo Testamento, eles faziam os atos proféticos, né? Eles representavam às vezes o que queriam ensinar, né? E talvez ele estivesse encerrado na casa justamente para isso, para simbolizar que Neemias devia se trancar num quarto também, para que não o matassem. Mas Neemias vai ter com ele, porque foi chamado, e o falso profeta diz: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. E Neemias certamente temeu. Imaginem, vocês aqui ouvem algum irmão, um profeta: vão te matar, vamos nos esconder, porque Deus me disse que vão te matar. Eles vão vir de noite, e de noite, a noite sempre nos dá a ideia de coisas aterrorizantes. De noite eles vão vir te matar. Mas apesar dessa tentativa de amedrontar Neemias tem novamente uma postura, né? Ele logo tem discernimento, Deus lhe dá discernimento para ver que isso é uma falsa profecia. Ele diz: porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Neemias percebe, segundo a lei de Moisés, só pode entrar no templo quem é sacerdote,
Quem não é sacerdote pode ficar no átrio, no pátio, mas dentro do templo só sacerdote entra. Se Neemias, que não era sacerdote, entrasse no templo, ele estaria violando a lei, estaria pecando. Ele percebe que o profeta está pedindo para que ele faça algo que contraria a lei de Deus revelada na Escritura. E ao ter essa percepção, ele está discernindo que está diante de um falso profeta. Falso profeta é aquele que usa o nome de Deus em vão. Ele viola este mandamento do decálogo. Ele usa o nome de Deus para profetizar algo que está no coração dele, ou algo que ele inventou de má fé. E aqui no caso é uma invenção de má fé. O verso 12 vai dizer: então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Dentro do povo de Deus, pessoas pagas para enganar a liderança do povo de Deus e impedir que a obra de Deus se concretize. Tobias e Sambalate pagaram para um falso profeta. E o falso profeta, portanto, tenta enganar Neemias. Por isso subornaram para me atemorizar, e para que assim eu viesse a proceder e pecar, e para que tivessem um motivo para me infamar e me vituperarem. Se Neemias entrasse no templo, duas coisas iriam acontecer. Primeiro, iriam dizer que ele violou a lei de Moisés, ele não podia entrar no templo e tinha pecado. E segundo, iriam dizer que ele era um covarde. Um covarde que estava fugindo do conflito, que tinha medo da sua própria vida. Que líder é esse que tem medo de governar, que considera a sua vida mais importante do que a obra de Deus? Que líder é esse? Neemias sabe que ele seria desacreditado, e se ele fosse desacreditado, vamos dizer aqui, fosse infamado e vituperasse, a obra de Deus iria cessar naquele instante. Não haveria outro no lugar de Neemias que conduzisse a nação para reconstruir as muralhas naquele momento. E assim os inimigos poderiam ganhar tempo para impedir e sabotar definitivamente os esforços de reconstrução da nação. Falsos profetas, meus irmãos, são uma grande ameaça. E percebam que não foi apenas esse falso profeta que se levantou, porque o verso 14 nos diz o seguinte: Neemias faz uma outra oração, uma oração imprecatória. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Não foi um, não foi dois, foram vários. Várias pessoas se venderam, agiram como quinta coluna, ou seja, eram traidores, estavam dentro do povo de Deus, mas estavam a serviço dos interesses dos inimigos do povo de Deus. E falsos profetas, meus irmãos. Hoje, no século XXI, a igreja continua a ter problema com falsos profetas. E basta nós olharmos para as igrejas ao nosso redor e nós vemos isso. Há falso profeta, por exemplo, que vai dizer assim: ah não, realmente, esse teu marido é um peso na tua vida, te divorcia dele, né, porque casa com outro lá que vai ser uma bênção, Deus está me dizendo que vai ser uma bênção. Deus está dizendo coisa nenhuma. A pessoa que está falando isso está sendo usada pelo diabo para falar uma coisa. Desde quando que Deus ia aconselhar o divórcio e o casamento com outra pessoa dentro da mesma igreja para que ela servisse a Deus melhor? É claro que esse é um falso profeta que está sendo usado pelo diabo, é óbvio. Quando a pessoa profetiza, diz que Deus falou, mas algo que está contrariando a palavra de Deus, é óbvio que ela está sendo usada por Satanás. Se ela é um filho do diabo, definitivamente ou não, não cabe a mim julgar, mas que ela está agindo como um filho do diabo, sim, está. Da mesma forma, nós vemos aí igrejas que lotam. As igrejas lotam porque nós vemos ali os falsos profetas prometendo mundos e fundos para as pessoas e manipulam, enganam, mentem. Às vezes se tornam até igrejas da moda. Por quê? Porque falam que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem ouvir que os seus desejos pecaminosos estão bons. Elas querem ouvir elas querem a bênção, elas querem que o Padre abençoe o seu pecado para continuarem a viver a pecar. Elas não querem compromisso com a palavra de Deus, elas não estão dispostas a abrir mão dos seus desejos por causa do que a palavra de Deus diz. E aí muitas vezes essas igrejas lotam, por quê? Porque é o que o próprio Jeremias fala: vocês pegaram profetas que falam segundo o coração de vocês, vocês querem ouvir apenas o que vocês só querem ouvir o que está no coração enganoso de vocês.
Existe a outra dimensão dos falsos profetas também bastante enganosa. É os falsos profetas que esvaziam as igrejas. Isso também acontece muito, isso aconteceu principalmente na Europa e nos Estados Unidos, e também acontece aqui no Brasil. Eles começam a pregar aquilo que contraria, eles começam simplesmente a pregar também aquilo que o mundo fala. Eles começam a trazer a ideologia secular e pregar isso do púlpito. E começam a pregar a ideologia de gênero, começam a pregar uma série de outras coisas, e assim, o que eles fazem? Para poder pregar essas coisas, eles têm que relativizar a autoridade da Bíblia. Ah, não foi isso, não. Veja bem, a Bíblia é inspirada, mas ela não é que ela não tem erros, ela pode errar em alguma circunstância, ela pode refletir apenas preconceitos culturais do seu tempo, etc, etc. Ah, não, a Bíblia é inspirada, mas é que ela tem alguns mitos, sabe? Esses mitos, eles queriam ensinar alguma coisa, mas não tomemos isso como histórias verdadeiras, literais. É relativizando a autoridade da Escritura que nós podemos defender as pautas que o mundo defende. Que os inimigos, que fique claro, inimigos do povo de Deus defendem. Eles se opõem, às vezes podem nem ter consciência de que são inimigos do povo de Deus, mas eles são usados por Satanás como inimigos do povo de Deus. E aí, às vezes, dentro da igreja, pessoas fazem esse papel de propagar essas ideias. Pastores, lideranças fazem isso. E o que acontece com as igrejas que fazem isso e que cedem, que tem esse compromisso cultural que vai longe demais? Essas igrejas esvaziam. O liberalismo teológico esvazia igrejas. Há líderes, profetas e pastores que são coveiros de igreja, ou seja, eles enterram as igrejas, eles acabam com elas. No Brasil isso ainda não é muito forte, mas já acontece, e nós temos muitos exemplos aí, acontecendo ao redor do nosso país. Eles vêm e estão propagando uma falsa teologia, estão usando o nome de Deus em vão, estão novamente negligenciando a mensagem da Escritura, para impedir que o povo de Deus permaneça firme. Veja, isso é muito perigoso, porque na medida em que nós tiramos aquilo que nos dá a nossa identidade, a Escritura, na medida em que nós questionamos isso, nós ficamos sem parâmetros, e aí a única coisa que vai nos restar é nos adaptarmos e sermos iguais ao mundo que está ao nosso redor e que se opõe à fé cristã. Mas quando nós chegarmos nisso, já não vai mais fazer sentido nenhum nós irmos na igreja. Porque se eu vou na igreja e vou ouvir a mesma coisa que eu ouviria lá num grupo, num comício político, num grupo de estudos de filosofia, ou seja lá o que for, por que eu venho na igreja então? Quando nós temos outro fundamento que não a Escritura, a igreja, a fé cristã, o agrupar dos irmãos perde o fundamento. Mas, enfim, os falsos profetas, o engano, a sedução, foi a última tentativa mais intensa de impedir a obra de Deus. Mas não deu certo. Neemias continua a ter a Escritura como seu único e suficiente fundamento. Ele sabe que Deus o enviou e ele sabe que Deus quer que Jerusalém seja reconstruída, que as muralhas sejam reconstruídas. Ele quer que o seu povo seja fortalecido. Ele não quer que o seu povo se torne como as outras nações. Ele não quer que Judá se torne uma Samaria. Ele quer que Judá seja luz para as nações, e para isso ele precisa manter a sua identidade em meio à oposição. E Neemias se fortalece porque ele sabe que essa é a vontade de Deus para o seu povo, e ele permanece firme. Neemias demonstra mais uma característica de um servo de Deus fiel, ele demonstra coragem. E aqui neste ponto ele se assemelha, não há como novamente não pensar que ele é um tipo de Jesus Cristo, que tipologicamente ele aponta para Jesus Cristo. Por quê? Porque ele confia nas promessas de Deus, e as promessas de Deus são o fundamento da sua decisão e da sua liderança. É bem provável que Neemias, por exemplo, tivesse conhecimento dessa profecia de Isaías 44, que diz assim: assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus, sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras, e que enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo, e cumpro o conselho dos meus mensageiros, e que digo de Jerusalém: será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei,
E que digo às profundezas das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. E que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Essas profecias foram proferidas séculos antes do tempo de Neemias. Algumas delas, como a reconstrução do templo, já haviam sido cumpridas. O retorno do povo, por meio do decreto de Ciro, também já havia sido cumprido. Mas ainda havia muito mais a ser cumprido. E Neemias estava seguro que Deus desfaz aquilo que os falsos profetas falam. Estava seguro que a cidade de Jerusalém também seria reconstruída. E ele estava seguro de que ele era um instrumento que Deus estava usando para que os seus propósitos se concretizassem. É por isso que Neemias não desiste. É por isso que diante de ataques, calúnias e difamações ele permanece firme. E o povo enxerga isso em Neemias e o apoia e o segue. E vejam, também Neemias aponta para Jesus Cristo não apenas nessa confiança nas promessas de Deus, mas também no fato de que ele suporta todo tipo de oposição com firmeza. E aqui também é impossível não lembrar aqui de um dos cânticos do servo, Isaías capítulo 50, a partir do verso 4, que diz: O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. E porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como seixo e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Verso 9, eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles como um vestido serão consumidos e a traça os comerá. Esses versículos se referem a Jesus Cristo, evidentemente, toda a oposição que ele sofre, todo o seu sofrimento para que ele cumpra a sua missão aqui neste mundo para nos salvar. Mas Neemias também tem essa convicção, ele aponta para Cristo na medida em que ele também é um servo que mantém a fidelidade, que mantém a sua força, que mantém a sua posição mantém a sua posição em meio à oposição. Ele é firme, ele é xingado, ele é vituperado, ele é difamado, mas ele se mantém. E porque ele se mantém, o povo de Deus é grandemente abençoado com a reconstrução, com a sua liderança. De certa maneira, num certo sentido muito figurado, Neemias traz, pelo meio da sua liderança, salvação para Israel, salvação no sentido de consegue conceder uma vida melhor à medida em que reconstrói as muralhas de Jerusalém. Isso apenas aponta, portanto, para um futuro quando viria aquele que traria salvação definitiva, aquele que não seria apenas um governador, mas seria o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, acima de toda autoridade, poder, domínio ou soberania. E assim, verso 15, Neemias conclui um dos principais propósitos pelos quais ele havia ido a Jerusalém e sofreu oposição. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias de mês de Elul, em 52 dias. É um tempo recorde. Já pensaram nisso? Reconstruir todas as muralhas de uma cidade, colocar suas portas em 52 dias, ou seja, menos de 2 meses. Neemias conseguiu, porque o povo de Deus se mobilizou e entendeu que era a obra de Deus e era o momento de agir. Ele conseguiu engajar o povo de Deus na reconstrução das muralhas da cidade. E aqui poderíamos pensar, muralhas reconstruídas, portas colocadas no seu lugar, acabou, e vivemos felizes para sempre. É o reino de Deus na terra. Não. As promessas de Deus não se cumpriram ainda. Ainda há muita coisa a ser feita. E se as promessas de Deus ainda não se cumpriram, se o reino de Deus ainda não se concretizou, a oposição também permanece ao povo de Deus. E é isso que vai nos falar os versos seguintes. Em primeiro lugar, a reconstrução ela é um exemplo para aqueles que não creem em Deus. Verso 16, sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, ou seja, eles desanimaram. Porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra.
Num primeiro momento, a reconstrução, aqueles que não criam em Deus viram que algo sobrenatural aconteceu. Humanamente falando, é impossível reconstruir as muralhas em 52 dias, mas isso foi feito. Então, o Deus deles deve ter dado uma ajuda. O Deus dele deve ter estado por trás dessa obra. E assim os inimigos de Deus desanimam, porque percebem que não é algo puramente natural contra o qual eles estão lutando. Mas esse desânimo e essa percepção de que Deus havia ajudado nessa reconstrução, logo, logo passa. E logo, logo eles voltam a manifestar a oposição e os seus ataques. É o que nos diz o versos 17 a 19. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias, e também das suas boas ações, ou seja, das boas ações de Tobias, falavam na minha presença, e as minhas palavras lhes levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Percebam como Tobias, como Samaria, como os povos ao redor, eles promulgaram uma guerra total a Neemias e a Judá e ao povo de Deus. Não é simplesmente queremos impedir a reconstrução, nós não queremos de maneira nenhuma, eles não podem ser grandes, eles não podem, e vamos usar todos os meios, a intimidação, a calúnia, a mentira, falsos profetas, vamos nos infiltrar no meio deles, já que não conseguimos pela força, pela imposição física, destruir essa obra e destruir esse propósito de reconstrução da nação, então vamos fazer o seguinte, vamos nos infiltrar no meio deles. Vamos usar algumas pessoas, já usamos os profetas, agora continuemos a usar, agora usamos os nobres de Judá, pessoas de influência. E eles vão fazer o quê? Vão fazer lobby lá dentro. Vão fazer lobby de Tobias para Neemias. Vão lá e ficam falando, Neemias, poxa, o Tobias aquele. Não, ele não é tão mal. Sabe que ele fez um monte de coisa boa, ele estava ajudando o povo de Samaria, agora tem prosperidade lá na nação de Samaria. Sabe que ele estava querendo fazer uma aliança Samaria, Judá, para que nós juntos pudéssemos então criar uma situação melhor aqui na região, nessa região aqui da Palestina. Poxa, eu acho que tu deveria considerar Tobias. Tobias é uma pessoa boa, no fundo ele é uma pessoa boa. Essas pessoas tinham vínculos muito próximos com Tobias, e esses vínculos eram mais importantes do que o compromisso com o povo de Deus e a sua palavra. E porque esses vínculos, que se tornaram vínculos familiares, pesavam mais do que a própria palavra, eles começam então a fazer esse lobby. Novamente, os quinta coluna dentro do povo de Deus, tentando novamente fazer com que o povo de Deus ceda, para que o povo de Deus vá em direção àqueles que querem destruir a sua cultura, destruir a sua identidade. Portanto, mesmo com a obra concluída, mesmo que de um ponto de vista nós podíamos dizer assim, nós vencemos e agora as coisas vão ir bem, e agora tudo vai estar melhor, o fato é que Satanás continua a levantar pessoas, sejam de fora, sejam de dentro, para tentar destruir o povo de Deus e destruir a obra de Deus. E o povo de Deus, portanto, precisa de sabedoria e discernimento para rejeitar esse tipo de tentativa. Vejam que o capítulo 6, sempre me chamou a atenção quando eu leio esse capítulo, porque ele dá uma notícia extraordinária. As muralhas foram concluídas em 52 dias. Poxa, para estourar foguete, comemorar, celebrar, fazer passeata, vencemos. Só que logo em seguida vem uma nota de sobriedade. A oposição continua, a luta continua, os inimigos continuam. E pior ainda, dentro do povo de Deus tem pessoas que estão fazendo o trabalho do inimigo. Ou seja, há um chamado, portanto, à sobriedade do povo de Deus. Nós não podemos ser triunfalistas. Não, Deus, nós vamos pisar na cabeça de Satanás não pode, não sei o quê, etc, como se tudo fosse uma maravilha e como se tudo fosse fácil e simples e basta eu gritar umas palavras de ordem que está tudo dominado. Não é assim.
A oposição ao povo de Deus permanece e permanecerá. Enquanto formos povos de Deus, continuaremos a sofrer oposição. Enquanto formos povo de Deus, precisaremos estar fortalecidos. E a questão é, e aqui, portanto, eu encerro essa mensagem, a questão é como o povo de Deus resiste, portanto, a essas oposições. Como que nós, hoje, resistimos à pressão cultural, a pressão daquilo que se opõe ao reino de Deus? Como? De que maneira? Nós podemos aqui falar um monte de circunstâncias, um monte de atitudes, um monte de conselhos pragmáticos e práticos, que às vezes pode ser que dê certo, às vezes pode ser que não dê certo. Mas fundamentalmente o que o texto está nos ensinando, a partir de Neemias, que aponta para Jesus Cristo, é o seguinte: confiança em Deus é o primeiro ponto. Se Deus não for o nosso fundamento, mas nós confiarmos no ser humano, na política, nas ideias, nas ideologias, se nós confiarmos no que o nosso próprio braço pode fazer, em algum momento nós vamos ceder. Em algum momento nós não vamos resistir aos ataques. Neemias conseguiu se manter firme porque, em primeiro lugar, ele confiava em Deus. Ele orou para que Deus fortalecesse a sua mão em meio à oposição, como nós vimos aqui. A confiança em Deus, a confiança nas promessas de Deus, a confiança de que, não obstante tudo que possa acontecer ao nosso redor, Deus prometeu a salvação do seu povo. E Deus prometeu que o seu reino um dia se tornará realidade nesse mundo. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, e nós somos instrumentos da sua mão. Se nós perdermos este foco, se nós perdermos esta visão do todo, nós não vamos permanecer, nós vamos ceder. A oposição é forte. A mídia, a cultura, eles estão contra nós. Em algum momento nós vamos ceder. Se em algum momento, por um momento sequer, nós pensarmos que a educação que nós queremos dar para o nosso filho, fundamentada na Escritura, pode não estar muito certa, e que talvez seja melhor a gente ter um compromisso com aquilo que as escolas tentam nos passar, muitas vezes passar valores totalmente opostos ao reino de Deus, conceitos de família que não são conceitos que a Escritura nos ensina. Se por algum momento nós pensarmos que é isso mesmo e que não adianta se opor, nós vamos fraquejar. A obra de Deus não vai prosperar. A igreja vai ceder e vai acontecer o que acontece lá na Europa e nos Estados Unidos. Se em algum momento nós pensarmos que Deus não está conosco nessa luta e nessa oposição, que sofreremos sim, se não sofrermos nenhum tipo de oposição ou resistência é porque tem algo errado. Se não tivermos essa confiança, nós cederemos. Não se enganem, meus irmãos, oposição sempre sofreremos. Igreja ou povo de Deus que não sofre oposição em algum momento está em algum caminho errado. A oposição pode ser sutil, ela pode ser só ridicularização, pode ser só calúnia, pode ser intimidação física, risco de vida, como é em muitos países do mundo, mas oposição sofreremos. Mas se a nossa confiança não estiver em Deus acima de todas as coisas, nós não resistiremos. Além da confiança em Deus, porque a confiança em Deus a gente pode usar isso como um discurso. Não, eu confio em Deus, mas na prática não está. O segundo ponto aqui de Neemias é a piedade. Piedade. Assim como Jesus Cristo teve uma vida piedosa, abrindo mão dos seus desejos para servir, nós também somos chamados a uma vida de piedade para servir. Servir o povo de Deus e servir a missão que Deus tem para o seu povo neste mundo. Uma vida que envolve a leitura da Escritura, a oração, a consagração, que envolve transmitir os nossos valores para as próximas gerações. Sem uma vida de piedade, nós também não prosperaremos, não triunfaremos, não resistiremos. Sem uma vida de piedade, os quinta colunas, as pessoas que entram para propagar as falsas ideias do mundo, vão triunfar sobre nós. E novamente, as igrejas vão ficar como as igrejas dos Estados Unidos. Ou talvez nem aconteça isso, né? Talvez sejam as igrejas cheias dos falsos profetas aí que ficam pregando prosperidade e um monte de coisa errada.
manipulando as pessoas e usando os desejos egoístas das pessoas para ganharem mais e lucrarem mais. Em qualquer dos casos, estamos cedendo a falsas profecias porque não temos uma vida de piedade. Coragem e piedade, confiança em Deus, coragem e piedade, somente assim o povo de Deus permanece. E portanto, meus irmãos, nesta manhã a minha oração é para que Deus possa fortalecer o seu povo, para que possamos sair daqui fortalecidos, para que possamos sair daqui com o nosso compromisso renovado de resistir aos ataques do maligno, de resistir aos ataques dos nossos inimigos, de mostrar coragem quando for necessário, de mostrar fidelidade quando for necessário, de mostrar piedade quando for necessário. Tudo isso fundamentado na confiança que nós temos no Deus que nos chamou e em Jesus Cristo que nos salvou. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, chegamos nessa manhã sabendo que todos nós somos pecadores, sabendo que todos nós somos fracos, sabemos que todos nós temos muitas vezes motivos na nossa mente, Senhor, para cedermos aos nossos compromissos que temos contigo, não vivemos de uma maneira que te agrade. Somos pecadores, somos fracos e reconhecemos isso nessa manhã. Mas o fato é que tu nos chamaste, Senhor. Tu nos chamaste para, nas palavras de Neemias, para uma grande obra. É uma grande obra na qual nós estamos envolvidos com a tua igreja, com o teu povo, aqui e ao redor de todo mundo, Senhor. A tua igreja está envolvida com essa grande obra de fazer com que o teu reino seja cada vez uma realidade neste mundo. Mas muitas vezes, Senhor, pensamos, muitas vezes ponderamos, muitas vezes somos tentados a ceder em nossos valores, naquilo que acreditamos, naquilo que a tua palavra ensina. Muitas vezes nos sentimos amedrontados, muitas vezes talvez busquemos soluções de compromisso. Mas, Pai, nessa manhã nós oramos para que o teu Espírito Santo nos encha da tua sabedoria, nos encha da tua unção, nos encha do teu poder, para que diante das afrontas, diante daquilo que viemos a sofrer como teu povo, possamos adotar uma postura correta, uma postura adequada, uma postura sábia. Dá-nos discernimento para reconhecer a falsa profecia e rejeitá-la. Dá-nos discernimento para reconhecer tentativas de sedução e rejeitá-la. Dá-nos, Senhor, coragem e força para resistir às ameaças que virão, Pai. Fortalece o teu povo e fortalece o teu povo também na educação, no fortalecimento das próximas gerações, na vida em piedade. Que possamos, Senhor, estar sempre com as tuas promessas renovadas em nossa mente, em nosso coração, e que possamos transmitir essas promessas também para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para que a tua igreja esteja sempre, acima de tudo, unida em torno da verdade, unida em amor em torno da verdade e a verdade do teu evangelho. Assim nós oramos nesta manhã, em nome de teu Filho Jesus. Amém.